eu perdi um irmão, né, cara? Então eu acabei perdendo um irmão. Então esse irmão que eu acabei perdendo, que foi agora no meio do ano, infelizmente perdi um irmão. Cara, esse ano eu parei algo que eu amo fazer, que é a música. Porém, eu entendi que eu tenho que ser mais focado. Eu descumpri algumas coisas que eu errei em 2025. Eu descumpri. Olá, você do canal. Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Às vezes você me vê aí na internet, acompanha a gente no Instagram, desde já deixa aqui debaixo o Instagram para você nos acompanhar. Também tem o Instagram do nosso trabalho, vou deixar aqui do lado também. Mas hoje é o seguinte, ó. Hoje, dia 31, ó, só para você dar uma olhada, ó. Hoje é dia 30 de dezembro, tô aqui trabalhando, dá uma olhada, ó. Trabalhando. Tô aqui na sala de podcast, no estúdio de podcast. Tanta coisa aconteceu nesse podcast aqui, esse ano aqui de 2025. E a gente vai bater um papo rapidinho. Vamos falar sobre retrospectiva. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Só pra ver se você consegue ver aqui no celular, ó. Ó, dia 31. Será que vai aparecer? Dia 30. Não sei que eu tô com 31 na cabeça, ó. Dia 30, ó. A gente vai fazer a nossa retrospectiva. Simbora. Cara, 2025 foi um ano de muito trabalho, muitas coisas boas, muitos ciclos. E aí eu acho que para começar, para começar esse bate-papo nosso, para deixar isso documentado, como eu falei em 2024, né? Isso é mais para mim deixar documentado esse tempo aqui e a gente bater esse papo e eu ver lá na frente também e outras pessoas poderem ver. Mas isso é algo muito particular que eu abro, lógico, para o canal, mas como que foi o meu 2025. Então, eu sempre gosto de falar sobre pilares, então deixar anotados alguns pilares aqui, eu vou fazer uma colinha, que eu acredito muito no pilar espiritual, familiar, físico, mentalidade, trabalho e metas também para 2026. Então eu vou começar aqui falando um pouco de espiritualidade, o meu lado espiritual. Cara, meu lado espiritual sempre me traz boas coisas. Sempre supre outros lados. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu deixei até anotado aqui. O que me alimenta muito do meu lado espiritual é a questão da Bíblia. A Bíblia me ajuda muito. A Bíblia eu acho que é um livro, na verdade eu acho que é um manual da vida, que ela te ajuda a você realmente conseguir fazer a diferença. Então eu gosto muito. Eu gosto muito da Bíblia, eu estudo a Bíblia, mas eu estudo por um lado, mais um lado de gostar da palavra, de amar, de acreditar na palavra, por isso que eu estudo a Bíblia, e isso me ajuda muito no meu lado espiritual. Outra questão que me bateu agora em 2025, foi agora bem no finalzinho de 2025 ali, no último trimestre de 2025, eu tive o prazer de ter mais momentos com o Espírito Santo. Então, às vezes eu sempre falo isso, eu não sou um cara religioso, não é questão de bandeira de religião, não é igreja, não é disso. Eu sou cristão e assumo que sou cristão, mas realmente, eu acho que o Espírito Santo, ele te ajuda, ele te dá discernimento, te dá inteligência, conhecimento, conselho, direcionamento, e isso me ajudou bastante. Me ajudou em outros pontos, como o ponto que eu vou falar daqui a pouco, que é um lado emocional, isso me ajudou muito. Então, eu estava vendo até tempos atrás um tema que falava o seguinte, o quanto o lado espiritual te ajuda no mental. Então, eu vou falar do pilar mental e emocional, mas esse lado espiritual me ajudou muito. Então, eu agradeço muito a Deus, agradeço a palavra que esse ano me alimentou demais e eu busco sempre se alimentar da palavra, isso faz toda a diferença. Então, o meu lado aqui, eu até anotei, deixar anotado, maior aprendizado do meu lado espiritual, e eu digo também o meu lado cristão, foi a obediência. Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive, ser obediente. Muitas das vezes você vai ver, eu percebi que muitas das vezes eu deixei de colher várias coisas porque eu fui desobediente. E o que é ser obediente? É você executar, é você fazer. Então tem que ser obediente na questão do que eu combinei com a minha família, com o meu corpo, nos meus negócios, com as pessoas. Eu tenho que executar, eu tenho que fazer. Então, ser obediente seria o meu maior ensinamento nesse lado espiritual. Eu confesso que pode ser em vários outros lados. Agora eu vou falar outra coisa, eu vou falar aqui sobre, só para mim pegar a colinha, vou falar sobre trabalho. Só que melhor do que falar de trabalho é ir para o local de trabalho, né? Então me acompanha que eu vou te levar lá para o meu local de trabalho.
Seguinte, né? Eu ia falar sobre trabalho, mas eu vou deixar por último. É aqui, cara, aqui onde você tá me vendo aqui, foi onde eu mais fiquei durante 2025. Fiquei muito aqui. Chegava aqui 7h30 da manhã e saía daqui, quantas vezes saí daqui 9 horas da noite, 10 horas da noite, 8 horas da noite. Tipo, o mais cedo que a gente sai aqui normalmente é 7 horas da noite. Então a gente tem uma carga muito grande de trabalho, mas faz parte do trabalho. Acho que todo mundo que está começando uma empresa nova é isso. Mas não vou falar de trabalho, não. Vou aproveitar que eu estou aqui e vou falar de família. Referente à família, porque família paga o preço, né? Minha família paga um preço. Para mim ficar tanto tempo aqui, eu tenho uma base familiar por trás. Então, vou falar um pouco da minha família. Que eu tive em 2025? Momentos com eles, acho que foram momentos bons. Sempre dá para melhorar a família, sempre dá para melhorar essa questão de estar mais presente com eles, tempo de qualidade. Eu acho que eu tive bastante com a minha família. Outra questão também queria até deixar anotado aqui, a questão da paciência. A gente vai envelhecendo, eu já passei dos meus 30, mas não cheguei nos 40 ainda não, tá? Então eu já cheguei nos meus 30, então eu percebo também que a gente vai perdendo um pouco da paciência. Isso é ruim, eu sei disso. Eu tô com um filho adolescente também, não considero adolescente, que eu não gosto muito disso, mas já tem seus 14 anos ali, está se transformando num homem. Tem uma filha jovem também, 7 aninhos ali, mas eu busquei, depois eu acabei pegando isso, então busquei trabalhar um pouco mais da minha paciência, ter tempo de qualidade com a minha família, minha esposa, que é super parceira. Se eu trabalhei tudo isso que eu trabalhei em 2025, é porque eu tenho uma base boa, e essa base é a minha esposa, então eu fico muito feliz com a minha esposa. Desde já eu vou deixar um beijo. Te amo, gata, que é minha esposa Andressa. Então já deixar bem documentado aí, fazer uma moral também, minha mulher merece, né? Então, deixar bem documentado isso. Outro ponto familiar que não foi tão legal foi a questão de que eu perdi um irmão, né, cara? Então acabei perdendo um irmão. Então esse irmão que eu acabei perdendo, que foi agora no meio do ano, infelizmente perdi um irmão. E isso é triste, né? Não é legal. O meu irmão tinha vários. Cara, infelizmente, da forma que foi também, meu irmão acabou. Ele morava em outra região e encontrou ele ali. E ele morava sozinho. Então ele teve um infarto e acabou morrendo sozinho. Então isso foi muito ruim. Foi triste. Meu irmão morreu muito jovem, 42 anos. Porém, ele era um cara cheio de sonhos. Ele veio aqui nesse escritório também, ele veio e trabalhou comigo há algum tempo, gostava muito da ideia do Google e infelizmente faleceu. Mas fica essa saudade para a vida toda, que é o meu irmão mais velho. Tem o meu outro irmão, que também amo ele, que é o Michel. Então hoje fica eu e meu irmão. Mas assim, faz parte da vida. Eu acho que ninguém espera, né? Ainda mais quando a gente começa o ano, quando eu comecei o ano lá, ninguém espera. Por isso que eu acho que também é tão importante a vida, né? É tão importante a gente ter a nossa vida, é tão importante a gente fazer as coisas darem certo, a gente viver realmente, porque infelizmente são coisas que acontecem e ninguém quer perder um irmão. Infelizmente eu perdi um irmão, minha família entristeceu, minha mãe entristeceu, mas faz parte da vida. Vou falar um pouco do meu lado físico. Como que foi 2025? Gente, eu procrastinei. Tá? Eu descumpri algumas coisas que eu errei em 2025. Eu descumpri. Acho que é questão de prioridade mesmo, sabe? A gente tem que ter mais prioridade. Então eu deixei de priorizar esse lado muito pro lado do trabalho, mas não é desculpa, tá? Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Então foi mais questão mesmo de priorizar. Quero 2026 me comprometer novamente. Sei que errei em 2025, faz parte, mas quero me comprometer a estar melhor em 2026 no lado físico, voltar a treinar, voltar a me cuidar melhor. Quero fazer 2 esportes, academia mais um esporte ali que vai me ajudar. Por quê? Porque ajuda muito no lado mental, ajuda muito no lado espiritual, ajuda muito o corpo. Então acho que quando a gente tem uma performance melhor na questão de física, eu sempre falo de cuidar da máquina. Quando a gente cuida da máquina, tudo ajuda. E também não só sozinho, né?
quero levar minha esposa, quero levar meus filhos junto, minha filha precisa de esporte, então quero colocar em 2026 esporte na minha filha. Meu filho já faz 2 tipos de esporte, então meu filho já é mais, já consegui colocar ele no lado do esporte. Então o esporte ajuda na mentalidade, parte espiritual, mente, corpo, cara, é sensacional. Então, como eu errei nesse lado em 2025, acho que a questão de peso eu mantive, porém, eu quero estar mais saudável e, principalmente, para minha longevidade, eu quero estar mais forte. De quando a gente vai envelhecendo, apesar de ser jovem ainda, eu já estou pensando lá na frente. Então, pensar lá na frente para ficar melhor e ter uma longevidade melhor, envelhecer melhor. Então, já estou plantando agora para daqui 20 anos aí a gente estar melhor. Agora eu vou falar um pouco do pilar, que é a mentalidade e emocional. Até falei um pouco ali na questão que o físico ajuda, né? Nessa questão da mentalidade e tal. Mas esse ano de 2025 eu me surpreendi, porque é o seguinte, eu achava que o meu lado emocional era bem forte, sabe? Mentalidade boa, acho que através de estudo, conhecimento, eu sempre busco estudar, sempre busco ter o conhecimento a cada ano, livros, cursos. Esse ano a gente iniciou mentoria, então a gente está fazendo mentoria também, então isso ajuda bastante. Mas o lado emocional é a questão, não sei se você passou por isso, mas a questão de às vezes você se irritar com facilidade. Eu me irritei em algumas situações que dependia, às vezes não dependia de mim, então isso inclui o lado emocional. Então eu acho que eu tenho que trabalhar melhor meu lado emocional. Li um livro excelente, que é um bem pequenininho, tem ali na bolsa ali, que é o Autoresponsabilidade. Acho que, eu vou até pegar, acho que esse aqui. Esse aqui, ó. O poder da autorresponsabilidade. Pequenininho, fácil de ler, leitura prática, simples, tem os exercícios, eu tenho que acabar ainda, mas e esse livro me ajudou bastante a entender um pouco mais o meu lado emocional. Então eu indico, quem quiser, já li para 2026, leitura boa. Já tem outro livro também que eu tô lendo, que é esse aqui, ó. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro do lado meu, que é o lado que eu me dediquei também, vou falar um pouco de trabalho, mas 2 livros, esse aqui ainda tem que acabar, e o outro acabei, li outros livros, então esses livros, parte de conteúdo, podcasts, me ajudou bastante, mas o lado emocional mesmo, eu acho que a questão de você se conhecer ajuda muito, então para mim fez toda a diferença. Outra questão é a questão de visão, eu acredito muito nisso. Acredito muito na questão do poder da visão. A gente consegue quando a gente, tanto na parte mental quanto na parte física, quando a gente consegue, exemplo, você tem um desejo, você quer algo, vai lá ver, sabe? Vai ver antes, até antes de ter, vai ver antes. Então, um carro que você deseja, um lugar que você quer visitar, um lugar que você quer frequentar, algo que você quer construir, algo que você quer conquistar. Eu acho muito legal você pisar antes e ver antes. Então, esse ano eu tive essas atitudes de visitar alguns lugares, visitar lugares que eu almejo ter, objetos que eu almejo ter. Então, isso eu fiz em 2025 e eu quero levar também para 2026. Eu acho que é muito legal essa questão da visão, tanto mental quanto física. Agora bora falar de trabalho. 25 foi um ano de muito trabalho, muitas conquistas. Confesso a você que foi um trabalho, foi conquistas ali bem trabalhosas mesmo, mas no final eu acho que fechou, sabe? Eu acho que no final o trabalho compensou. Várias mudanças, a gente mudou questão de nicho, modelo de negócio. Então, para você que não sabe, você que está me vendo agora, eu tenho uma assessoria, uma agência, que é a Vitrine Ads. Vou deixar aqui o Instagram aqui, ó, Vitrine Ads. E a gente ajuda empresas. Hoje a gente é mais nichado. A gente resolveu nichar mais pro lado de consultórios e clínicas. Então a gente já tem uma carteira de cliente muito bacana. E a gente resolveu nichar mais para isso, ser mais especialista nisso. Então, mas a gente ajuda também na parte de treinamento. Então a gente entrou mais forte. Não tão intencional quanto a gente poderia entrar. Acho que 2026 vai ser esse ano. No lado da educação. Então eu dou treinamento de vendas. Eu dou treinamento de comunicação. O meu sócio, Adriano
Rosa, ele dá treinamento de marketing, de estratégia, de distribuição, então isso ajuda muito. Então esse ano foi um ano de muito trabalho, encerramento de ciclos. Por que encerramento de ciclos? Cara, esse ano eu parei algo que eu amo fazer, que é a música, porém eu entendi que eu tenho que ser mais focado. Então resolvi ser mais focado nesse encerrei, eu tenho mais de 20 anos que eu faço isso, que eu tô na área da música. Então eu comecei menino, comecei com meus 16 anos, hoje eu tô com 36 anos. Então, cara, você vê que foi 20 anos aí de rua, 20 anos me expressando, levando alegria para outras pessoas. Isso me ajudou muito no meu lado de comunicação. Eu não sou um cara que eu tenho vergonha, eu trabalhei isso repetidamente, porque eu sempre trava em evento, falando com pessoas. A música te traz isso, te traz um repertório de vocabulário, consegue conversar, consegue ter uma linha de raciocínio muito rápido. Tudo isso que a música me ajudou nessa parte de comunicação. Então eu encerrei esse ciclo. Então foi 20 anos aí, legal, foi bacana, mas eu resolvi focar mesmo nessa parte minha do trabalho, que é realmente a questão da assessoria, a questão da agência. A agência também, como eu estava falando para você, ela sofreu algumas mudanças. Isso custou algo para a gente, que às vezes é a questão de a gente perder alguns clientes, ganhou novos clientes, mas tem muito trabalho para 2026. Então 2026, pro lado do trabalho, ficou isso. Eu acho que é um poder que eu adquiri esse ano, que é o poder que é o seguinte, o que eu quero dividir para você? Cara, toda vez que você for começar algo, toda vez que você for iniciar um projeto, mudar de mercado, mudar de nicho, você tem que pensar, cara, aquilo vai trazer o prêmio que eu quero alcançar? Aquilo vai trazer o prêmio que eu almejo? Qual que é o prêmio? Que, se eu trabalhar tudo isso, qual que é a recompensa? Toda competição que você faz, todo o esporte que você faz, todo o compromisso que você tem com você percebe que sempre tem um prêmio, sempre tem um troféu, tem uma medalha. Então no negócio não é diferente. Qual que é o troféu, qual que é a recompensa, qual que é o prêmio que eu vou ganhar focando nisso, no lado A? E no caminho, né? No caminho A, e no caminho B, e no caminho C. Então isso me ajudou muito. Me ajudou demais essa questão. Então esse eu acho que foi um poder que eu adquiri durante esse ano aí, de realmente falar assim, cara, eu vou ser focado, eu vou focar na assessoria, eu acredito no que eu tô fazendo, eu acredito que o prêmio é um bom prêmio, então eu resolvi focar 100%, porque eu tô com a agência há 2 anos e meio. E esses anos, cada ano foi um ano de construção. Esse ano de 2025 foi um ano um pouquinho mais difícil, porque foi um pouquinho mais travado, porém, como eu falei, no final fechou. Então se fechou ali, se tá legal, eu não tenho que reclamar. Então agradecer realmente a Deus por essas capacidades que ele me traz, e também a questão de a gente estar buscando mesas novas, andar com pessoas mais capacitadas que a gente. Tudo isso ajuda muito no nosso trabalho. Então para trabalho foi isso, conquistas, mudanças, coisas novas que chegaram, coisas que se afastaram também. Não tem nem bom nem ruim nisso, faz parte do processo. Eu acho que 2026 vai ser um ano vai também vir coisas novas, e coisas velhas vão ficar, algumas outras coisas vão permanecer, e o que eu desejo que permaneça realmente os clientes, que eu sou muito grato, ao pessoal da equipe, que eu sou muito grato, ao pessoal terceirizado que presta serviço pra gente, que eu sou muito grato também. Então por que eu vejo que essas pessoas me ajudam e eu posso ajudar essas pessoas também? Então é isso que fica no trabalho. Metas para 2026. As metas são metas de crescimento, construir uma empresa forte. Junto às metas de 2026 também eu ter momentos de qualidade com a minha esposa, com a minha família, eu começar a construir meu patrimônio. Eu já tenho algumas coisas, mas são coisas ainda que eu sinto que dá para crescer cada vez mais. Eu estou num mercado muito próspero, eu acredito muito, então é por isso que fica isso aqui gravado também, porque nesse momento é um momento de que eu tô, vamos falar assim, 2026, a gente está reiniciando.
Não do zero porque a gente já tem nossos clientes, não do zero porque eu tenho uma família, já tenho a minha base familiar, não do zero porque eu já construí algumas coisas, alguns patrimônios que eu e a minha esposa, com a minha família, mas do zero eu digo que eu tô com o copo vazio. Acho que faz toda a diferença. Vou estar com o copo vazio para 2026 para mim me encher de coisas boas. Então, para todos os nossos parceiros, clientes, pessoas, funcionários que nos ajudou, pessoas que me ajudou na parte espiritual, mental, física, fica o meu agradecimento. E aí eu quero acabar aqui a questão dessa retrospectiva dividindo com você o seguinte, que foi algo muito importante para mim, que eu acredito que vai ser, que eu quero dividir, eu quero te provocar para isso. O ano está acabando, 2026 está acabando, 2025 está acabando, está chegando 2026, e o que você decide fazer agora? Faltando aí 2 dias para acabar o ano, você vai decidir pedir, eu quero carro, eu quero casa, eu quero que a minha empresa cresça cada vez mais, eu quero mais dinheiro, eu quero mais viagens, eu quero mais saúde, ou você vai agradecer? Eu decidi agradecer. Então, em vez de pedir, eu quero agradecer. Isso aqui eu quero deixar documentado. Agradecer minha família, agradecer minha esposa, agradecer meus filhos que pagam o preço para mim alcançar, para mim construir os nossos sonhos. Então eles pagam o preço e eles também vão estar comigo na hora da minha vitória, na hora que eu alcançar esses prêmios. Eu quero também agradecer a Deus por me manter vivo, por me dar saúde. Eu quero agradecer ao meu sócio, agradecer meu antigo sócio. Um abraço pro meu antigo sócio, o Léo, que é um cara maravilhoso, que ficou comigo nesse ciclo aí da música. Então deixar isso documentado também. A todas as pessoas que me ajudaram nos projetos. Agradecer as coisas que eu consegui manter, como, poxa, a gente que empreende, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil empreender. Ainda mais empreender num país que muitas das vezes você não tem incentivo nenhum. Pelo contrário, é muito impostos, são impostos que a gente não vê volta, mas tem muitos impostos, mas você não desiste e não desanima. Acho que a questão do empreender é justamente esse cara que sempre busca algo melhor, sempre abraça o risco e acredita que o prêmio vai ser maior que o risco. Então eu resolvi agradecer todos esses pontos, agradecer a você também que me acompanha, que me acompanhou. Eu não fui tão constante nesse canal também, mas se você quiser me acompanhar também nesse canal em 2026 e também nas minhas redes sociais, que é @ZéRafaelJúnior, e aqui no YouTube também, Zé Rafael Oficial, eu fico muito feliz aí que você me acompanhe. Então te desejo um feliz 2026, que seja um ano de muitas conquistas, que seja um ano que você possa cada vez mais conquistar, construir e se tornar uma pessoa melhor. Que no final das contas eu acho que a vida é isso. Cada ano que vai chegando, a gente vai ficando mais velho e a gente tem que sempre evoluir, sempre ser uma pessoa melhor. Então feliz 2026 e 2027 está aí, daqui a pouco a gente se encontra novamente, vai acompanhando. Simbora.